Bom, a gente agora vai modelar o guarda-corpo, tanto dessa varanda aqui da frente, quanto da varanda aqui de trás, e o guarda-corpo que precisa terminar de modelar ali da nossa escada, tá? Então, aqui eu tô com o meu arquivo final, só para vocês verem o que a gente vai fazer agora. Eu vou modelar, vou começar modelando uma parede que vai fazer esse L aqui, tá? E depois eu vou modelar essa outra parede que vai contornar aqui essa parte de trás do meu projeto, tá? Essas duas paredes, né, essas paredes que eu vou fazer agora, elas vão, na verdade, compor a minha fachada, tá? Fazendo esse movimento aqui desse U, né, que faz essa volta ali na frente da nossa fachada, e aqui também, tá? Então, a gente vai ter tanto essa parte aqui da frente da parede, essa lateral e esse fechamento aqui atrás. É a mesma coisa aqui, ó, desse lado, desse e desse, tá? Além disso, nesse lado aqui, a gente vai ter esse trechinho aqui de parede, que só vai dividir, na verdade, porque esse ponto aqui e esse aqui de trás são dois trechos que a gente vai deixar para usar como se fosse uma aba técnica da nossa casa, onde poderia posicionar máquinas de ar-condicionado, tá? Então, são trechos que a gente não tem acesso direto aqui por dentro da nossa varanda, tá? Tanto que depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a modelagem desse brise aqui, que vai dividir a nossa aba técnica da nossa varanda, tá? Então, vamos lá para o nosso projeto, tá? Bom, a gente tá com o nosso projeto desse jeito aqui, que vocês estão vendo, tá? Então, a gente vai agora fazer essa modelagem aqui no segundo pavimento, né? Desse trecho todo aqui de parede e desse trecho aqui de trás, tá? Bom, para começar, para a gente não ter nenhum tipo de conflito na hora que for inserir essa nossa parede, né, que a gente tem aqui nesse detalhe, eu vou primeiro começar já diminuindo o meu muro, tá? O meu muro, ele tá, ó, com uma altura de 2,95, tá? Porque ele tá indo do primeiro pavimento até o segundo com menos 15, tá? Então, eu vou clicar aqui com o Ctrl, pode ser no 3D mesmo, tá? Vou clicar, selecionar as três paredes aqui de muro, tá certo? E eu vou colocar aqui a opção da restrição superior como não conectada, tá? E aí eu vou colocar aqui a minha altura do muro de 2,50, tá certo? Ou seja, o meu muro vai ficar um pouquinho mais baixo, tá? Do que ele estava anteriormente. E aí, com isso, eu vou conseguir fazer esse detalhe aqui, desse acabamento e posicionar depois o nosso guarda-corpo, tá? Então, vamos lá para a nossa planta do segundo pavimento, tá? Clica aqui na planta do segundo pavimento, né? Para abrir essa planta, tá? E aí, a gente vai, então, inserir aqui o nosso guarda-corpo, tá certo? A gente tem aqui uma referência, né? Da nossa base, isso aqui que vocês estão vendo é a nossa base do AutoCAD, tá? Dessas paredes e desse trecho aqui de parede aqui de trás. Então, vamos começar inserindo essas paredes. A gente vai na aba de Arquitetura, Parede, tá? E vai selecionar lá em cima a nossa parede genérica externa de 15 centímetros, tá? A gente vai deixar aqui como configuração as seguintes informações para essa nossa parede. Ela vai estar posicionada no segundo pavimento e a base dela vai ficar, um deslocamento da base a menos 0,45, tá? E além disso, a gente vai ter a restrição superior dela vai ficar não conectada, tá? Porque eu quero que essa minha altura dessa parede que eu vou fazer aqui a moldura para posicionar meu guarda-corpo tenha no total 60 centímetros de altura, tá bom? Então, ó, restrição de base, segundo pavimento, deslocamento da base menos 45, restrição superior não conectada e altura desconectada de 60 centímetros. Eu vou deixar essa opção aqui da linha, né, da linha selecionada para eu inserir minha parede, tá? Verifica se você tá aqui, ó, na opção de face de acabamento externa ou interna, tá? Eu coloquei ali a externa. E aí eu vou clicar nesse ponto e vou arrastar até lá em cima, depois para cá e fechando esse ponto, tá? Vou aproveitar que eu já estou com essas configurações aí feitas. Vou fazer logo a minha parede aqui da frente. Então, ó, vou clicar aqui nesse ponto, apertar a barra de espaço para ela ficar para dentro. Vou até lá em cima, viro até esse ponto e fecho ela aqui, tá?
Então, vamos ver só como é que ficou esse primeiro trecho no 3D, ó. Então, ó, eu tô com esse acabamento aqui, tá? Eu vou ajustar com vocês já já essa questão aqui da minha laje, que a gente tá visualizando, ó, essa parte cinza aqui, tá vendo? Eu vou fazer ajuste, que a gente já fez até na laje aqui de cima, que é chegar 3 centímetros para dentro a minha laje, que aí eu não vejo mais esse detalhe, tá? Então, só para terminar, eu preciso fazer esse trechinho aqui de alvenaria, e esse trechinho eu vou ter um deslocamento aqui da minha... A restrição de base, né? Ele vai continuar no segundo pavimento, o deslocamento da base vai ficar zerado, tá? E a minha altura dessa minha paredezinha vai ficar com 15 centímetros, tá? Eu vou só fazer um detalhezinho aqui para eu poder apoiar o meu guarda-corpo, tá certo? Então, vamos aqui olhar de novo no 3D, ó. O que eu acabei de fazer foi esse detalhezinho aqui, ó, dessa parede aqui que vocês estão vendo, tá? Essa daqui, tá certo? Bom, com esses trechos aqui de parede feitos, né, eu vou colocar o meu guarda-corpo, tá? Então, vamos voltar aqui para a planta do segundo pavimento, tá? E eu vou, então, em arquitetura, guarda-corpo, tá? Se vocês clicarem nessa setinha, o que vocês vão selecionar é a opção caminho de croquis. Essa opção aqui, colocar na escada e na rampa, seria para eu colocar um guarda-corpo que eu já criei posicionado numa inclinação de uma rampa ou na direção de subida de uma escada, tá? O que a gente vai fazer agora aqui é esse, caminho do croquis, tá? Eu vou pegar aqui nas tipologias essa última opção, que é o vidro simples, para fazer meu guarda-corpo, tá certo? E as informações do meu guarda-corpo, ele vai ficar com deslocamento da base de 0,15 no valor positivo, tá? E essa parte aqui de deslocamento a partir do caminho eu vou deixar zerada, tá? Então, ó, o meu guarda-corpo, ele tá sendo inserido no segundo pavimento, com deslocamento da base, ou seja, ele vai ficar um pouquinho para cima, 15 centímetros, que é justamente para ele ficar em cima dessa alvenaria que eu acabei de criar, tá? Então, eu vou clicar aqui na linha, eu vou chegar aqui perto, tá? Eu consegui, ó, passando o meu mouse, eu consegui identificar o ponto médio aqui desse trecho dessa parede. E eu vou, ó, o guarda-corpo é só uma linha que ele insere, tá? Eu vou chegar aqui até esse ponto, ele já conseguiu identificar o meio daquela minha outra parede ali, tá vendo? E vou levar ele até aqui, tá? Eu vou dar um concluir, porque eu não posso continuar inserindo o guarda-corpo aqui do outro lado, eu preciso primeiro concluir esse para depois fazer esse outro, tá? Então, eu vou dar um ok para concluir. E agora, eu vou de novo aqui, né? Eu vou de novo entrar na ferramenta do guarda-corpo, ele já vai estar com o meu vidro simples selecionado, e eu vou de novo, ó, inserir o meu guarda-corpo aqui nessa posição, tá? Esse daqui, ó, ele vai até lá embaixo, tá? Eu vou depois fazer esse detalhe aqui do brise com vocês, tá certo? Então, podemos dar um ok e vamos ver aqui no 3D como é que ficou. Então, ó, a parte dos fundos, tá? E a parte aqui da minha frente, da minha casa, tá certo? O que eu vou fazer agora é fazer alguns ajustes, tá? Antes disso, só, o que eu vou fazer, eu terminar de fazer um detalhe aqui do meu guarda-corpo que fica aqui na minha escada, tá? Então, vamos colocar aqui no 3D, só para vocês verem o que eu preciso fazer para vocês entenderem, ó. Coloquei no meu 3D, eu vou ligar a minha caixa de corte e vou, ó, chegar com a minha caixa de corte aqui pro meio, porque eu quero ver aqui pertinho, ó, da minha escada para eu explicar para vocês. Então, ó, a gente tem aqui na nossa escada já esse guarda-corpo que foi inserido, tá? E eu preciso, ó, colocar um trecho de guarda-corpo nesse ponto aqui, tá? Antes, a gente só vai verificar aqui o seguinte, ó. Esse guarda-corpo e esse, tá? Ele tá com deslocamento a partir do caminho de 0,02,5, né? Como se fosse 2,5 centímetros. Se eu coloco aqui em planta, ó, vocês estão vendo que o meu guarda-corpo, ele tá um pouquinho para dentro da minha escada. É justamente isso aqui que eu quero, tá? Caso de vocês esteja com esse valor aqui de deslocamento do caminho zerado, o que vai acontecer, ó, que, por exemplo, esse lado aqui do guarda-corpo, vocês não vão conseguir visualizar ele em planta. E esse daqui, ele vai estar exatamente no limite aqui da minha escada, tá? Então, vocês podem colocar aí um valor em torno de 0,2 ou 0,03, né? Como se fosse 3 centímetros ou 2 centímetros, para ele ficar um pouquinho mais para dentro, né? Recuado,
tá? E aí, aqui, essa linha preta escura que vocês estão vendo é a minha base do CAD, tá? E eu vou inserir um guarda-corpo na sequência disso daqui, tá? Então, vamos lá, em arquitetura guarda-corpo, ele tá pedindo para salvar, pode salvar o projeto, né? Sempre que aparecer esse tipo de mensagem, vocês podem deixar salvar. E aí, eu vou aqui, guarda-corpo. Esse daqui, como é em cima da minha laje, eu vou deixar a base dele, né, o deslocamento zerado, porque eu quero colocar exatamente em cima da minha laje do segundo pavimento. E eu vou colocar esse deslocamento a partir do caminho de 0,03, igual eu coloquei aqui a escada, tá? E aí, ó, eu vou clicar nesse ponto até aqui, tá certo? Quando eu der um OK, ele inseriu o meu guarda-corpo. Vou chegar bem perto aqui para vocês verem, ó, apesar de eu ter clicado nessa, onde está meu mouse, nesse trecho aqui para inserir o guarda-corpo, ele inseriu o meu guarda-corpo 3 centímetros para dentro, porque eu configurei esse deslocamento aqui de 0,03, tá bom? Bom, então, para a gente finalizar, eu vou fazer só um pequeno ajuste aqui com vocês na nossa modelagem, tá? Eu vou trazer aqui a minha caixa de corte aqui para frente. E o que eu vou ajustar aqui com vocês vai ser esse limite aqui da minha laje, dessa laje aqui do segundo pavimento, para que eu não veja mais esse trecho aqui na minha fachada, tá? Então, vocês podem clicar 2 vezes aqui, tá certo? E aí, se vocês quiserem, dá para fazer isso pelo 3D, ou então vocês podem fazer aqui pela planta, tá? E aí, ó, eu vou clicar no offset. Ele já até tá aqui com a opção, ó, de 0,03, desligada a opção de copiar. E aí, eu vou chegar nessa parte aqui, aonde eu vejo, né, ali a parte de fora, ó. Eu vou chegar para dentro, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso nessa parte aqui também, porque isso na modelagem, quando a gente olha ali de dentro, né, a gente consegue enxergar, tá? Nesse trecho aqui, se quiser, ó, nessa parte aqui toda, já vamos aproveitar e ajustar todo o nosso modelo, tá? Para que ele fique aqui, sem a gente visualizar esse trechinho, né, da nossa laje aparecendo na fachada, tá? Então, eu fiz esse offset em todos os trechos. O único trecho que eu não dei offset foi nessa linha e nessa linha. Essas 2 linhas aqui eu mantive na posição que estava. Todas as outras eu dei um offset, então, de 0,03, ou seja, 3 centímetros para dentro, tá? Quando eu concluir isso daqui, ó, vocês vão ver que lá no meu 3D, eu tô agora direitinho, ó, com a minha laje. Vou desligar aqui a caixa de corte só para vocês não se confundirem. Eu tô conseguindo, ó, direitinho ter a minha modelagem e eu não tô vendo mais a minha face, né, da minha laje aparecendo aqui nesses trechos, tá? A gente vai fazer mais alguns ajustes aí no nosso projeto já para, por exemplo, unir esse trecho aqui, né, dessa parede com essa, tá? E a gente vai, daqui a pouco também, quando a gente for fazer os ajustes finais, arrumar esse trecho aqui desse encontro dessa parede com esse trecho aqui da base do meu guarda-corpo, tá bom? A gente vai fazer isso daqui a pouco.